Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração. E que escalação ou que relação polêmica foi essa que o Álvaro Pacheco fez para o jogo de amanhã? Deixou de relacionar jogador importante. Informação que a gente tem é que isso tem dedo de terceiros para que o jogador não venha bater meta, para não ser comprado no final do ano, e todo aquele processo de assodamento sendo feito para colocar garoto da base no momento que não está preparado para poder jogar, para poder fazer dinheiro, para vender. Então, a gente vai falar sobre essa situação aí, porque é muito possível. O Álvaro Pacheco chegou recentemente aqui no Vasco. A escalação dele para esse jogo contra o Flamengo teve dedo de alguém aí da diretoria do Pequim. A gente vai explicar os motivos aqui, sem querer fazer polêmica. E a gente tem informações também sobre essa situação com relação à SAF Vasco, dos 70%, porque o desfecho realmente será uma venda por parte aí da 777 Parques. E hoje saiu uma notícia lá nos Estados Unidos que a 777 tem até pressa para seguir esse fluxo, esse desfecho. A gente vai explicar tudo aqui para vocês, sem maquiagem e sem sacanagem. Peço a você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, você que considera aí que a gente fala a verdade, para você deixar o seu joinha. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e dê uma olhada no sininho de notificações, porque o YouTube mandou um relatório e, galera, mais de 50% dos nossos inscritos estão com o sininho aí desativado. Então, faça a gentileza, tá? De dar uma olhadinha. Vamos lá. Pegou a gente de surpresa, notícia que saiu agora do Vene Casagrande, uma informação que foi apurada pelo Lucas Pedrosa, cujo qual o Álvaro Pacheco deixou de relacionar alguns jogadores aí para esta partida. Entre esses jogadores, pegou muito a gente de surpresa esta situação aqui. O David fora do jogo de amanhã. Ô, Laureano, mas você está falando que o David é craque? Não. Só que o Vasco, ele vinha numa crescente. O Vasco está 2 jogos sem perder, e eu acho que o Vasco não deveria mudar o time. Até porque o problema do Vasco da Gama não é o David. O David é até um jogador limitado, sim, mas que é esforçado. Então é o seguinte, o David não joga e o Adson sentiu uma suposta lesão. O Vasco estava vindo aí, gente, de um 2-1 contra o Vitória, e o Vasco empatou com Fortaleza 3-3 e conseguiu uma vitória nos pênaltis. Não considero que tinha que se fazer mudanças no time do Vasco agora. Deixava os caras jogar. Mas aí o que acontece? O David tem meta no contrato dele. E está muito próximo aí, porque se ele atingir, parece que 40% ou 60% dos jogos com a camisa do Vasco, o David, eu falei Davidson, se eu falei Davidson, desculpa. O David, que pertence ao Internacional de Porto Alegre, o Vasco vai ser obrigado a comprá-lo. Então, isso já é dedo para que o David não venha bater meta. Porque o David não ficar no banco é sacanagem. Tem jogador aí muito pior
do que o David, que vai ser relacionado amanhã. E aí, tem outra situação que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a situação envolvendo a prata da casa, porque o JP vai ser relacionado e estão forçando uma barra com o Ryan, porque o caixa está fechado. E o Ryan, esse ano, infelizmente, não deu certo ainda. Então vai colocar o menino num clássico desse? Não sei se valeria a pena, cara. Eu não sei se valeria a pena fazer tantas mudanças assim. O Vasco não joga com 3 zagueiros há muito tempo, tá? O Álvaro Pacheco acabou de chegar, é um esquema que é muito complexo e eu não sei, na minha opinião, se vale a pena. Espero que isso não tenha tido influência externa de ninguém da diretoria aí, porque para mim teve. E se eu começar a ver que, por exemplo, o Sforza, que é um jogador que é promissor, sendo barrado por conta de meta, eu vou denunciar aqui no canal. Perfeito? E a gente passa outra situação para vocês com relação a essa situação da 771. Porque a 777 não colocou a situação lá no Everton. Vocês tomaram conhecimento disso hoje na parte da manhã. O Kennedy King, que é o CEO da ICAP, que é o cara hoje que gerencia a 777, ele quer agilidade no processo da venda dos clubes da 777 para que ele possa equacionar parte da dívida que a 777 tem com ele. E a informação que chegou para a gente hoje, a gente aqui não vai dar nomes, porque não somos irresponsáveis, é que já tem comprador aí para essa SAF do Vasco. E, inclusive, o Pedrinho tem ciência disso e, por isso, o Pedrinho não mostrou o contrato até agora. É informação que chega aí para a gente. Eu acho muito errado. Já disse que o caminho era o Pedrinho buscar uma rescisão de contrato com a 777, já que foi para a justiça, é tirar todos os direitos da 777, porque os direitos dela estão suspensos, não estão aniquilados, estão suspensos, e deveria ser feita uma rescisão contratual para que a gente fizesse um novo contrato e o Vasco vendesse esses 70%, para que todo o dinheiro entrasse aqui para a gente conseguir dar sustentabilidade ao associativo e à SAF Vasco. Porque vão aproveitar esse contrato, a empresa que comprar o Vasco da Gama vai colocar só a diferença dos 700 milhões, a 777, entre aspas, colocou 310 milhões aqui, faltam 390 milhões, tá? E 390 milhões não vai pagar a dívida do Vasco. De fato, isso acontecendo, eu vou lamentar aqui e vou dizer o seguinte: olha, Pedrinho simplesmente terceirizou o problema, porque não mostrou o contrato, não passou o Vasco a limpo, certo? E tirou a 777 de lá só para colocar uma empresa no lugar dela. Não estou falando aqui que a 77, pelo amor de Deus, tinha que continuar, mas isso não vai solucionar o problema do Vasco agora. Não vai. Era melhor o Vasco rescindir esse contrato com a 771 e fazer um novo processo para que o Vasco escolha o comprador. Não a 777 faça isso. Porque as dívidas do Vasco da Gama, que aumentaram enormemente,
não serão sanadas diante dessa atitude que está sendo tomada pela gestão aí do Pedro. Então, a gente, quando tem que criticar, a gente critica, a gente, quando tem que elogiar, a gente elogia. A gente passa a informação aqui para vocês. Não sou jornalista, quem quiser acreditar, acredite, mas a gente passa aqui para vocês. Até agora, o que a gente falou com relação a essa SAF aconteceu. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!